Eu destruí minha vida só por não aceitar uma imagem no meu casamento. Meu nome é Letícia. E se tem uma coisa que sempre fez parte da minha vida, foi o controle. Sempre fui de falar alto, de escolher, de comandar. Desde pequena eu era assim. Se me contrariasse, era briga. Se tentasse me ensinar, eu já queria ensinar de volta. Cresci ouvindo que eu era determinada, corajosa, líder. Só que por dentro, eu sabia que era mais do que isso. Eu era mandona mesmo. Impaciente, cheia de vontades. Trabalho com marketing numa agência grande. Lido com gente importante, clientes exigentes, prazos apertados. Sempre dei conta. Moro sozinha desde os 24. Tenho um carro bom, me visto bem e sempre tive a fama de mulher independente demais para depender de homem ou de Deus. Religião nunca foi meu forte. Cresci ouvindo a palavra Deus na boca da minha avó, mas achava coisa de velho. Nunca fui de igreja, nunca me senti tocada por oração nenhuma. Achava a missa monótona e culto barulhento. Nunca fui ateia, mas também nunca fui dessas de cruz no pescoço. Para mim, fé era bengala de quem não sabia andar com as próprias pernas. Foi nesse jeito de vida que apareceu o Lucas. A gente se conheceu num curso rápido de tecnologia. Ele era o técnico quietinho que consertava os computadores da agência de vez em quando. Camiseta básica, cabelo ajeitado, óculos de grau. Tinha um jeito calmo, que no começo me dava nos nervos, mas depois virou conforto. Ele era tudo que eu não era. Simples, família, tranquilo. E eu achei que talvez fosse bom ter um pouco disso do meu lado. Achei que ia ser fácil de lidar. Que ele ia se adaptar a mim, que ia caber direitinho no lugar que eu deixasse. Começamos a namorar e em pouco mais de um ano decidimos casar. E quando eu digo decidimos, eu quero dizer, eu decidi, ele aceitou. Eu não queria casamento em igreja. Queria um cenário bonito, natureza, céu aberto, flores penduradas. A cerimônia seria uma chácara charmosa, daquelas com gramado verde e pôr do sol ao fundo. Convidei cerimonialista, fotógrafa de revista, chefe de cozinha. Tudo chique, tudo sob meu comando. Eu não deixei o Lucas opinar em quase nada. Roupa, convite, trilha sonora, cor da decoração, posição das cadeiras, tudo era do meu jeito. E ele só sorria e dizia, se pra você tá bom, pra mim também tá. Só teve uma coisa, uma única coisa que ele pediu. Estávamos tomando café numa padaria e ele falou com uma voz baixa, quase envergonhada. A minha mãe perguntou se pode colocar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida no altar da cerimônia. É só uma pequena, de mesa. É promessa dela. Na hora, eu travei. Respirei fundo. A xícara parou no meio do caminho. Eu nem respondi na hora. Só dei um sorriso amarelo e disse, a gente vê isso depois. Mas por dentro, eu estava fervendo. Como assim imagem de santa? No meu casamento? No meu altar? Onde já se viu isso? Vai virar uma celebração religiosa agora? Vai destoar da estética. As fotos vão ficar esquisitas. Mas deixei quieto. Estava ocupada demais com o vestido, com o cardápio, com os ensaios das daminhas. Só que aquilo ficou martelando na minha cabeça. Fui na casa da sogra uma semana depois. Ela me tratou bem, como sempre. Mas no canto da sala, lá estava ela. Nossa Senhora Aparecida. Azul, pequenininha, cercada de flores e velas. E a dona Zilda com o terço na mão dizendo, ela quem segura minha família de pé. Na hora senti vontade de revirar os olhos, mas não fiz. Engoli, aguentei. Lucas voltou a falar da imagem 2 dias antes do ensaio. Letícia, a mãe já separou a imagem. É aquela pequenininha, tá? Só um gesto mesmo. A gente bota no cantinho do altar. Eu dei um tudo bem, seco. Mas a verdade é que nada estava bem. Na minha cabeça, casamento era palco. E eu era a estrela. Ninguém ia roubar meu brilho. Nem uma santa. O ensaio geral do casamento estava marcado para uma sexta, fim de tarde. A luz do sol batendo de lado deixava tudo bonito, como nas fotos de revista que eu tinha salvo no celular. Os músicos passavam o som, a cerimonialista dava instruções, as daminhas corriam pelo gramado. Eu vigiava tudo com olho de águia, conferindo flor por flor, cadeira por cadeira. Lucas chegou com a mãe dele e mais 2 parentes. Dona Zilda veio com um vestido florido, um sorrisinho no rosto e algo coberto com um paninho azul na mão. Eu já desconfiei. Tentei ignorar. Fiquei conversando com a decoradora. Mas quando me virei para o altar da chácara, aquele altar branco que eu mandei fazer sob medida, com arranjos de lírio e uma passarela de espelhos, lá estava ela, pequena, mas visível. A imagem da Nossa Senhora Aparecida.
discretamente colocada no canto direito do altar, bem na beiradinha, como se não quisessem chamar a atenção, mas chamava. Se chamava. Meu sangue ferveu na hora. Esqueci de respiração, de educação, de tudo. Senti a cara esquentar. O coração acelerou. Gritei: para tudo! Todos pararam. Os músicos, os padrinhos, a cerimonialista. O som foi desligado. As daminhas congelaram. Caminhei até o altar com os saltos afundando na grama e o vestido rodando no vento. Apontei para a imagem. Tira essa santa daí agora. Isso aqui não é igreja de beato, não. É o meu casamento. A sogra tentou se aproximar com voz calma. Minha filha, é só um símbolo. É promessa antiga. Eu coloquei com carinho num cantinho só. Símbolo nada. Isso é bagunça religiosa. E promessa você faz na igreja, não no meu altar. Ela ainda tentou falar mais alguma coisa, mas eu não deixei. Fui até a imagem, peguei com as 2 mãos e, sem pensar 2 vezes, joguei no chão. Ela caiu em câmera lenta, um manto azul brilhando no reflexo da passarela. O som do gesso quebrando foi como um estalo seco no ar. Um silêncio pesado caiu. Até os passarinhos pararam de cantar. Lucas estava parado ali perto, de paletó aberto, com a mão ainda no bolso. Quando viu a cena, ele ficou pálido. Não falou alto, não gritou, não correu. Só disse, com os olhos fundos: tá bom. Virou as costas e foi embora. Devagar, sem drama, sem cena. Eu fiquei ali, com o peito arfando, o olhar fixo na imagem quebrada no chão e um silêncio me esmagando por dentro. A sogra se agachou, com os olhos marejados, pegou os pedaços com cuidado, como quem recolhe cacos de um sonho. Ninguém falava nada. A cerimonialista me olhava como quem não sabia o que fazer. Mas eu ergui o queixo, ajeitei o cabelo e soltei. Vamos seguir. Amanhã é o grande dia. Por dentro, eu já não estava tão firme assim. Naquela noite, sozinha em casa, eu tentei dormir, mas a imagem da estátua voando da minha mão não saía da cabeça. Aqueles olhos pequenos, aquele rosto sereno, quebrado no chão, e o olhar do Lucas, sem raiva, sem palavra, mas com um silêncio que falava demais. Mas eu me convenci de que ele estava exagerando. Pensei, homem é tudo igual, vai fazer birra, mas amanhã aparece. É meu noivo, vai casar, isso passa. Só que o que eu não sabia é que quem passou foi ele. Na hora, eu me senti vitoriosa, mas no fundo, alguma coisa ali já tinha sido destruída. E não foi só a imagem. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo. O dia amanheceu com o céu limpo, sol bonito, brisa leve, um dia perfeito para casar. E eu estava pronta para brilhar. Acordei cedo no hotel com minhas madrinhas. Café da manhã com frutas cortadas em forma de flor, champanhe no balde de gelo, música calma tocando no fundo, todo mundo me paparicando, dizendo que eu estava deslumbrante, que ia ser um evento de novela. E eu acreditava em cada elogio. Olhava no espelho e via ali a mulher que venceu, que mandava, que comandava tudo. Até as lágrimas que quase caíram na hora da maquiagem eu segurei, porque eu não chorava, eu reinava. Vestido branco, justo bordado à mão, salto alto, buquê com flores importadas, tudo como eu quis, tudo sob controle. A cerimônia estava marcada para 4 da tarde na chácara. Às 3h30, os convidados já estavam chegando. Gente importante, colega de trabalho, familiares de longe. A cerimonialista me passava mensagens dizendo que estava tudo indo bem. Música de entrada ensaiada, daminhas prontas. E eu só sorrindo, mandando foto no grupo das amigas. Mas aí, deu 4 horas e nada do Vucas. É só atraso, coisa de homem. Falei alto, rindo, mas por dentro, um frio começou a subir devagar pelas costas. 4h30, nada. 5 horas, a cerimonialista veio até o quarto com o celular na mão, pálida. Letícia, podemos conversar? Eu soube ali que alguma coisa estava errada. Meu peito apertou. O buquê tremia na minha mão. Ela me entregou o celular com a mão trêmula.
Na tela, uma carta escrita por Lucas, uma foto da folha, a letra dele, Letícia. Não sou homem de fazer cena, nem de fugir de responsabilidade, mas também não sou homem de construir uma vida em cima de mentira. Eu te amo, mas não posso começar uma história com alguém que desrespeita aquilo que é sagrado para mim e para minha família. O que você fez com a imagem da minha mãe espiritual foi mais do que um impulso. Foi uma escolha. E eu também precisei escolher. Que Deus te abençoe e que um dia você entenda. Lucas, minhas mãos gelaram, a garganta travou, os olhos queimaram. Tentei rir, tentei fingir, quis dizer que era brincadeira, que ele ia cegar, que era só drama. Mas não era. Lucas não apareceu. A cerimônia foi cancelada. E ali, na frente de mais de 100 convidados, de fotógrafos, de equipe de filmagem, de gente com celular na mão, eu fui deixada no altar. Alguém gravou minha reação. A cara de choque, os gritos, o vestido sujo de terra quando eu sentei no chão da grama chorando. O vídeo foi parar nas redes sociais no mesmo dia. Viralizou. Título: Noiva é abandonada no altar e perde controle. Comentários maldosos vieram de tudo que é canto. Meme, piada, deboche. E junto com a humilhação pública, começou a derrocada. Na segunda-feira, fui chamada na agência. O chefe, que era católico praticante, me recebeu com cara fechada. Letícia, com todo respeito, sua imagem não é mais compatível com a da empresa. Isso repercutiu mal. Má conduta pública. Vamos encerrar o contrato. Demissão. Colegas de trabalho pararam de responder minhas mensagens. Amigas próximas começaram a sumir uma a uma. Primeiro cancelavam encontros, depois me deixavam no vácuo, por fim, bloquearam. Meus pais, que já não concordavam muito com o casamento, também se voltaram contra mim. Você passou do limite, Letícia. Quebrou uma santa no altar. Quem você pensa que é? Fui ficando sozinha, em silêncio, sem emprego, sem festa, sem futuro. A imagem que eu tinha de mim mesma, poderosa, admirada, invencível, foi se quebrando, igual aquela estátua que eu joguei no chão. E ali, naquele fundo de poço que eu ainda fingia não ver, eu comecei a me perguntar: quem era eu agora? Daquele altar não saiu uma noiva, saiu só uma mulher, vazia. E ninguém ali me reconhecia mais, nem eu. Depois do escândalo do casamento, eu tentei manter a pose. Tentei fingir que estava tudo sob controle. Inventei para mim mesma que aquilo era só uma fase, que logo tudo voltaria ao normal. Mas o que eu não percebia era que o normal que eu conhecia já tinha morrido e eu estava sozinha no velório. Voltei para o meu apartamento, mas parecia que o lugar tinha virado outro. As paredes me olhavam, o silêncio gritava. Aquela cama que antes parecia um trono, agora era só um buraco gelado onde eu me encolhia feito criança assustada. As mensagens no celular diminuíram até sumirem. Os convites foram ficando raros. As risadas que eu ouvia no corredor da agência agora viraram um silêncio ou cochicho. O telefone parou de tocar. O e-mail virou só boleto e propaganda. Tentei arrumar outro emprego. Mandei currículo, liguei para conhecidos, até fui em entrevista. Mas bastava digitar meu nome no Google e lá estava. O vídeo, os comentários, a fama da mulher que foi abandonada no altar por quebrar uma santa. Ninguém dizia, mas eu via nos olhos deles. Um dia voltei para casa e tinha um aviso no portão. O contrato do apartamento não seria renovado. Alegaram desgaste da imagem pública. Eu que tinha um lar todo decorado, planejado, sonhado, agora tinha um prazo para sair. Aluguei uma kitnet minúscula num bairro que eu nem sabia que existia. Um cômodo só, sem janela, com cheiro de mofo e barulho de vizinho o dia inteiro. O guarda-roupa virou um cabide. O sofá virou cama. E o que sobrou da minha vaidade, eu joguei no lixo junto com os restos de comida. Vivia com pouco. Café solúvel, arroz com ovo, roupa lavada na mão. E cada centavo era contado. Minha autoestima, que já foi feita de salto alto e maquiagem cara, agora era feita de silêncio e vergonha. Comecei a evitar espelho. Me olhava e não via mais Letícia. Via um corpo andando sozinho, uma alma cansada.
Entrei numa espécie de modo automático. Acordava, comia qualquer coisa, fingia que procurava emprego e voltava a deitar. Tudo em silêncio, tudo em cinza. As noites eram as piores. Deitava e ficava olhando para o teto, a cabeça cheia de vozes, não vozes de fora, mas as minhas mesmas, me julgando, me chamando de burra, de arrogante, de insensível. Lembrava da cena da imagem quebrando no chão, da sogra pegando os cacos com a mão trêmula, do olhar de Lucas, e sentia um nó na garganta. Comecei a sentir culpa, mas não sabia exatamente do quê. Era mais do que pelo casamento. Era como se tivesse ferido algo maior, algo que nem eu entendia ainda. Sentia raiva de mim mesma, por ter perdido tudo, por ter sido tão cega, por ter gritado como criança mimada num momento sagrado. Mas, mesmo assim, meu coração ainda era orgulhoso demais para dizer que estava arrependida. Teve um dia em que eu fiquei horas sentada no chão da kitnet, com as pernas cruzadas e os olhos fixos numa parede vazia. O mundo podia acabar ali e eu nem ia perceber. Chovia lá fora e eu chorava por dentro. Uma tristeza pesada que grudava na alma. Nesse dia, eu quase cometi um erro grave. Não por impulso, mas por esgotamento, por cansaço de ser eu mesma, por não aguentar mais o peso de não ser amada, nem lembrada, nem cuidada, por sentir que não tinha mais saída, nem ninguém, nem valor. Mas alguma coisa me impediu, uma lembrança, um cheiro, um toque de infância. Lembrei da minha avó, a única pessoa da família que rezava de verdade, que falava com Deus como quem fala com um amigo. Lembrei dela dizendo: "Minha filha, quando o mundo te abandonar, se ajoelha, porque Deus nunca abandona quem se humilha." Na hora, eu segurei o rosto com as 2 mãos e chorei. Chorei de soluçar, pela primeira vez. Não como mulher orgulhosa, mas como alguém que só queria colo. Mas aí me dei conta. Eu não tinha nem onde pedir colo. A vida já tinha me virado do avesso e eu achava que não sobrava mais nada em mim. Nem orgulho, nem esperança, nem fé. Mas mesmo assim, eu continuava de pé, rastejando por dentro, mas andando. Um dia depois do outro, como zumbi. Foi aí que a Marta, uma das únicas pessoas que ainda falava comigo, apareceu com uma ideia. "Vamos viajar um fim de semana, Letícia? Nada demais, só para mudar de ar. Um lugar tranquilo, sem barulho, sem lembrança ruim." No começo eu recusei. Qualquer coisa me parecia esforço demais. Mas ela insistiu tanto e minha cabeça estava tão cheia que aceitei. Arrumei uma mochila com 2 trocas de roupa e fui, sem expectativa, sem ânimo, só para sair de dentro da minha própria tristeza por uns dias. A cidade era pequena, de interior, cheia de casinhas antigas, rua de pedra, gente sorrindo devagar. A Marta sabia que eu gostava de arquitetura, de detalhes, de fotografia. Então me levou para ver uns casarões, uma feirinha, e no segundo dia fez a proposta. "Vamos entrar naquela igreja ali? Dizem que é linda por dentro, antiga, tem vitral de mais de 100 anos. Parei, olhei para o prédio, grande, de pedra escura, com uma torre alta e um sino que parecia dormir há décadas. Na porta, uma senhora com véu branco vendia velas e terços. Meu instinto foi recusar. Eu nunca gostei de entrar em igreja, me dava calafrio. Mas alguma coisa me puxou, uma voz muda dentro de mim, dizendo: "Vai." A Marta foi na frente e eu fui atrás, devagar, em silêncio. Quando entrei, o mundo parou, o chão frio, o cheiro de madeira velha, vela, flor, Os bancos de madeira enfileirados, o altar dourado lá no fundo, mas nada disso me prendeu. O que me parou foi ela. Ali no canto lateral, perto de uma janela alta, estava uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Pequena, mas iluminada. Um raio de sol atravessava o vitral e batia direto sobre ela, como se o céu tivesse apontado o dedo. Eu congelei. Foi como levar um soco no peito. Os olhos começaram a arder. A garganta fechou. As pernas ficaram bambas. Não entendi nada. Não sabia o que estava sentindo. Só sei que fiquei ali, parada, com o coração batendo no ouvido. Cheguei mais perto e quando olhei o rosto dela,
sereno, manso, acolhedor, alguma coisa desabou. Me ajoelhei, sem querer, sem pensar. Me ajoelhei de verdade, ali, no meio da igreja, no canto, sem ninguém notar. Senti os joelhos tocarem o chão gelado e comecei a chorar. Mas não era choro de desespero, era um choro diferente, profundo. Como se eu estivesse tirando uma tonelada do peito. Como se eu estivesse voltando para um lugar que eu nunca conheci, mas que era meu, desde sempre. E eu chorei. Chorei por tudo. Pelo que fiz, pelo que perdi, pelo que falei, pela imagem que eu mesma quebrei, pelo noivo que foi embora, pela sogra que só queria manter uma promessa, pela vergonha que carreguei. Mas no meio de tudo isso, senti algo novo, um calor, um consolo, como se braços invisíveis me envolvessem, como se uma voz doce dissesse: chega de carregar isso sozinha, filha, eu tô aqui. Era um abraço espiritual. Um carinho que não vinha de ninguém da terra. E pela primeira vez na vida, eu senti que alguém me amava, mesmo sabendo quem eu era. Fiquei ajoelhada ali por vários minutos. Não sei quanto tempo passou. A Marta ficou quieta, respeitando. Quando levantei, estava com os olhos inchados, mas a alma leve, pela primeira vez em anos. Na saída, comprei uma vela. Acendi. Não pedi nada, só disse obrigada. Naquele mesmo dia, procurei outras igrejas pela cidade. E nos dias seguintes, já de volta para casa, comecei a visitar capelas e igrejas do bairro. Entrava sem fazer barulho. Sentava no último banco e ficava ali, em silêncio. Às vezes só olhava. Às vezes sussurrava algumas palavras. E aos poucos comecei a rezar. Não sabia rezar bonito. Não usava palavras difíceis. Mas era sincera. Era do fundo da alma. Comecei com oi. Depois com me desculpa. Depois com me escuta. E mais tarde com obrigada. Aprendi a Ave Maria, o terço, a novena. E cada oração me reconstruía um pouquinho por dentro. Passei a levar uma vela sempre comigo. Acendia por mim, pelo Lucas, pela sobra, por todo mundo que eu feri sem nem perceber. E foi aí que eu entendi. Eu passei a vida dizendo que ajoelhar era sinal de fraqueza, que fé era coisa de quem não tinha força. Mas hoje eu ajoelho todo dia, porque descobri que só quem se ajoelha é forte o suficiente para levantar. Depois daquele dia na igreja, algo dentro de mim mudou de verdade. Não era só emoção, era transformação. Pela primeira vez na vida, eu senti a vontade de aprender, de entender, de mergulhar fundo naquela fé que eu tinha passado tanto tempo zombando. Comecei a frequentar missa. No começo ia quietinha, ficava no fundo observando tudo. Achava tudo bonito, mas não entendia quase nada. As leituras, os ritos, os símbolos, tudo era novo para mim. Mas eu não tinha pressa. Estava com sede, mas também com respeito. Um dia, o padre da paróquia anunciou uma catequese de adultos. Algo voltado para quem queria se aproximar da igreja, entender melhor a fé católica, mesmo sem ter sido criada dentro dela. Era como se ele tivesse falado só para mim. Me inscrevi sem pensar duas vezes. E ali começou minha verdadeira caminhada. Toda semana eu sentava com o caderno na mão, escutando histórias que eu nunca tinha ouvido. Sobre Jesus, Maria, os santos, os sacramentos, sobre perdão, sobre misericórdia, sobre cair e levantar. Era como ouvir alguém contar a minha própria história, mas com um final que eu nunca achei que fosse possível. Um dia, no meio da aula, o catequista falou: nada começa sem confissão, porque para entrar de novo na casa do Pai, a gente precisa bater na porta do coração. Aquelas palavras me acertaram em cheio. Na semana seguinte, marquei minha confissão. Entrei no confessionário tremendo, mas determinada. Sentei, respirei fundo e falei tudo. Tudo mesmo, sem esconder nada. Contei da imagem que quebrei, do altar, do orgulho, da arrogância, da raiva, da solidão, da vergonha. Falei como quem entrega um peso velho que já não aguenta mais carregar. O padre me ouviu com calma e, no fim, disse: você não foi a primeira a cair, Letícia, mas agora é sua vez de levantar.
seja bem-vinda de volta. Eu chorei, mas dessa vez chorei de alívio. Comecei a participar de tudo que podia. Grupo de oração, encontros, retiros. Me sentia parte de algo maior. Me sentia cuidada, pertencente, amada. Pela primeira vez, em paz. Foi quando anunciaram a novena em honra a Nossa Senhora Aparecida. Eu nem pisquei, me inscrevi no mesmo instante. 9 noites seguidas rezando, meditando, escutando testemunhos. Cada dia era uma cura, uma página virada, uma lágrima diferente. Na 8ª noite, cheguei mais cedo. O coral ensaiava, os bancos já estavam se enchendo. Sentei mais à frente dessa vez. Fechei os olhos, agradeci. E quando abri, vi ele, Lucas, sentado do outro lado da igreja, de mãos dadas com uma mulher, e no colo, uma menininha pequena, de vestido florido e olhar curioso. Meu coração disparou, mas não de dor. Foi um susto e depois um aperto doce. Depois da missa, fiquei na porta da igreja, sem saber se falava com ele, mas foi ele quem veio até mim. Letícia? Oi. A voz saiu baixa, embargada. Ele sorriu. A mulher ao lado dele foi cumprimentar alguém. Ficamos só nós dois por um instante. Eu vi você ali. Queria dizer que fico feliz de te ver aqui. Eu tô tentando recomeçar. Você conseguiu. Já recomeçou. Ficamos em silêncio por uns segundos. Ele olhou para a filha e disse: essa é a Mariana, minha filha. Ela é linda. Senti uma lágrima descer. Ele me olhou nos olhos e disse: Letícia, eu risei por você. Depois de tudo, eu só pedia que você encontrasse paz. Não guardei mágoa, nem raiva. Eu entendi e eu te perdoo, de verdade. Nesse momento eu chorei, não de tristeza, mas de gratidão. Obrigada. Obrigada por ter rezado por mim. Mesmo depois de tudo, a gente se abraçou. Um abraço maduro, calmo, sem desejo, sem dor, sem peso. Era o abraço de 2 caminhos que se cruzaram e agora seguiam em paz. Ele não voltou para mim, mas deixou algo muito mais bonito: o perdão e o caminho de volta para casa. Se alguém me dissesse, anos atrás, que eu ia virar voluntária em igreja, que ia contar minha história de fé para jovens e casais, que ia acordar de madrugada para rezar, acender vela e ajeitar flor no altar, eu ia rir, debochar talvez. Eu ia dizer: eu? Logo eu? Imagina! Mas hoje é exatamente isso que eu sou. Depois da novena, depois do reencontro com o Lucas e o perdão que ele me deu, alguma coisa dentro de mim se assentou, como se finalmente tudo tivesse voltado para o lugar certo. Não do jeito que eu queria lá atrás, mas do jeito que realmente precisava ser. Eu me sentia livre, pela primeira vez em paz com o meu passado. Foi então que comecei a ajudar na paróquia local. Começou devagar, pegando uma toalha de altar, organizando um banco, entregando folheto na entrada da missa. Mas aos poucos fui ficando. Me chamavam para ajudar em casamento, em reunião de noivas, em encontros de casais. A primeira vez que me chamaram para falar em público foi num grupo de catequese de adultos. O padre me chamou no final da missa e disse: você tem um testemunho forte, Letícia, e quem passou pelo deserto sabe guiar quem ainda está perdido. Não tenha medo. Fiquei nervosa, tremi inteira, mas fui. Naquela noite, sentei numa cadeira simples, numa sala cheia de adultos com olhares cansados, buscadores, como eu já fui, e comecei. Meu nome é Letícia, e eu fui aquela que tirou Nossa Senhora do altar. Literalmente. Alguns riram, outros engoliram seco, mas à medida que fui contando, o silêncio foi tomando conta. Eu falava da arrogância, do casamento, da imagem quebrada, do abandono, da humilhação pública, da queda. Falava do fundo do poço, da dor que parece não ter fim e do milagre que começa quando a gente reconhece que precisa ser salvo. Eu achava que fé era fraqueza. Hoje, sei que fé é o que levanta a gente quando o mundo todo nos vira as costas. Depois da palestra, uma senhora me abraçou e disse:
Você não só encontrou Deus, você virou um instrumento dele. Daquele dia em diante não parei mais. Comecei a falar em grupos de jovens, em encontros de noivos, em retiros espirituais. Sempre com o mesmo coração aberto, sempre com as mãos tremendo, sempre com a mesma imagem na memória, os pedaços da santa no chão e o olhar silencioso do Lucas indo embora. Esses pedaços me ensinaram que a gente só reconstrói a vida quando aprende a juntar os cacos com humildade. Certo dia, depois de um encontro paroquial, uma senhora se aproximou de mim com um embrulho simples nas mãos. Papel de presente amassadinho, fitinha branca amarrada com cuidado. Isso aqui é para você. Eu fiz questão. Quando abri, levei um susto. Era uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, feita de madeira, com detalhes simples, mas com um brilho no olhar que me fez perder o fôlego. Eu vi sua história na internet, ouvi você hoje e senti que era ela quem queria te entregar isso. Segurei aquela imagem com as 2 mãos, com reverência. Um calor tomou conta do meu peito. Eu não sabia o que dizer, só agradeci, com os olhos marejados. Cheguei em casa, limpei meu quarto, tirei uma mesa velha do canto, cobri com um tecido branco. Coloquei uma vela perfumada do lado, um terço e algumas flores do quintal da vizinha. E ali, com as mãos ainda tremendo, coloquei a imagem. Fiz meu primeiro altar, simples, humilde, silencioso, mas cheio da presença dela. Todo dia, antes de dormir, passo por aquele cantinho, me ajoelho e rezo. Rezo por mim, pelos meus erros, pelos que me machucaram e pelos que eu feri. Rezo por o Lucas, pela esposa dele, pela filhinha. Rezo por todas as noivas que vão se casar, para que saibam que amor não é espetáculo. Amor é entrega e fé é o alicerce. Hoje, se alguém me vê naquela paróquia de colete de voluntária, segurando uma lista de catequese, limpando o banco ou dando palestra de fé e humildade, pode até não me reconhecer, mas eu sei quem eu sou agora. Sou filha, sou serva, sou de Maria. E se alguém me chamar de fanática, eu sorrio, porque se amar ela for loucura, então eu sou o mais doido de todos. Eu quis tirar Nossa Senhora do altar e quem saiu fui eu, mas ela veio me buscar. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo.